Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui dos Chadinhos Ecléticos. Olá. Hoje estou só eu e o João. Vamos estar a falar na vertente da produtividade e houve, acho que foi um episódio passado, ou há 2 episódios, ou há 3 episódios, que o João deu a ideia de falarmos aqui, de darmos aqui umas recomendações de apps que ajudem à produtividade ou que estejam relacionadas Sim. com a produtividade. E portanto hoje vamos estar a fazer isso. Eu vou dar 2 sugestões, o João vai dar umas 3 ou 4, porque o João é muito bom nisso. Nós aqui antes de começar a gravação estávamos a falar um bocado e ele tipo virou-se, sim, eu vou falar desta, esta, e eu fico assim, eu só arranjei 2, não é? Então vais ser tu a começar a falar. Parece que sim. Portanto, Bem, força. acho que isto aqui é muito importante, primeiro que tudo, na temática de época de exames. Sim. Quer dizer, para mim já não é. Para ti. A minha é só trabalhos. É só trabalhos. Eu não sei quando é que este Mas episódio pronto. vai sair, mas Mas pronto, por Yeah. exemplo, a minha irmã está a estudar agressivamente para o exame de matemática. Pronto, ela não precisa, porque ela também não mexe. Pronto, ela só tem que estudar matemática, mas para pessoas que agora têm exames é muito interessante. E quer começar aqui eh, com uma que também podem ser 2 ou 3, que está tudo na mesma vertente, que é o Todoist, sim. o Evernote e o Trello. Eu já ouvi falar das 3, porque a terceira tu contaste-me antes de começarmos a gravar. Sim. As outras, a primeira eu ouvi falar foi no YouTube ou no Instagram. A segunda é um género de Word, ou não? É mais ou menos. Mais ou menos. Pronto. O Todoist e o Trello são super semelhantes, no sentido em que tu crias uma lista de tarefas e depois o objetivo é tu abrir a app e olha, tenho estas tarefas para tratar nesta temática e depois tudo o que tens de fazer é só tipo dar um check. E depois, quando tu carregas no botãozinho e fazes outro check, aquilo tipo faz um som bué fixe e ficas yes! E tu orgulhas me mesmo. No Trello então tipo, ficas mesmo yes! Vamos! Porque depois o que tu fazes, por exemplo, no Trello é imagina que tens um trabalho para entregar, tu tens várias tarefas pequenas para tratar daquilo. Yeah. Então, por exemplo, tratar da introdução, check. Tung! Corpo de trabalho, tung! Revisão, tung! E depois fechas o set de trabalho só e depois tarará, tipo, set terminado. E tu ficas, ei, sou é produtivo. Ou seja, tem Tem cenas muito cabeça- animadas. Tipo, faz-te sentir fixe, porque tu sentes que Isso estás a fazer puxa pela progressos. cabeça, sim. Porque basicamente é para dizer-te, boa pá, fazes coisas. O Todoist é um bocadinho diferente, que é, tu podes meter prioridades nas tarefas, tens mesmo uma lista de tarefas e depois Sim. vais metendo prioridades de tarefas. Ah. Para a semana, para amanhã, urgente, para ontem. E depois tu vais começando a dar de check às coisas. Como é que se chama essa? Todoist. Todoist, sim. Tudo junto. IST. O Evernote eu levo mais numa onda e o Evernote eu uso mais no computador, não uso no telemóvel. Tal como tu, por exemplo, abres o PC e tens as sticky notes, abres o PC e já tens aquelas notas. O Evernote também funciona assim, só que também podes trabalhar ao mesmo tempo com notas escritas à mão e tu podes fazer upload no Evernote. E depois também podes trabalhar mesmo com coisas online, mesmo com sites puros, puxas para ali e mandas e depois o Evernote ajuda-te com as previews das coisas. Também podes fazer lista, to-do lists. É um mix de tudo. Para mim é mais prática, porque, por exemplo, eu tenho algumas tarefas para fazer, ou estão a passar um trabalho, e convém quando me estão a passar um trabalho, eu tenho umas tarefas para fazer, vou tomando notas, tipo, ok, faz isto, recomendações, faz isto assim assado, Sim. olha, vê também aquilo, estás a ver? Ou seja, não são coisas muito diretas, mas que me dão jeito para quando eu estiver a fazer o meu trabalho. Então eu aponto tudo no Evernote. E depois, enquanto estiver a fazer o trabalho, tenho ali sempre a sticky note tipo, colada, presa, não sai dali e estou a fazer as coisas e tipo, ok, tanana, ajuda-me muito. Ou seja, ajuda na produtividade no sentido em que tu tens tarefas muito bem definidas e o objetivo é que tu as vais concluído aos bocadinhos. Mas depois, eu acho que a certa altura o engagement da própria app, ou seja, Puxa por ti.
aparecer aquelas Sim. coisas todas bonitas, tu sentes-te muito realizado. O Trello e o Todoist, tipo, isto são tudo apps que, para tu estás engajado com as apps, tu tens de estar nelas. Ou Sim. seja, tu só vais começar a gostar de utilizar o Trello quando tu utilizares como deve ser o Trello no dia a dia. Estás a perceber? Tal como tu, por exemplo, agora usas o Notion, que é a tua ferramenta. Que é uma daquelas Que é a tua ferramenta, pronto, não há ferramentas certas nem erradas, para ti é certa. Para mim o Notion não funciona tão bem, é mais para planificar coisas, não é tanto para... Eu sou uma pessoa muito mais direta, quero ver as coisas ali expostas e... Sim, não, isso é verdade. Isso são os problemas do Notion, por acaso. Sim, isso é um problema do Notion porque tu tens a ir capítulo a capítulo. Yeah. Pronto. E a questão do Evernote, do Trello e Todoist é que tu tens mesmo tarefas, pois, por exemplo, quando o Todoist e o Trello também, tu podes meter deadlines nas tuas tarefas. Então, por exemplo, o Todoist tu recebes mesmo notificações, tipo de manhã, quando acordas, tarefas para o dia, tal, tal, tal. Não te esqueças de fazer isto. E depois, aquilo, por exemplo, chegares ao final do dia, aquilo pronto, fizeste isto, e depois se não fizeste, sentes-te mal como uma merda. Porque é basicamente, porra pá, eu defini estes objetivos e não os cumpri. O que é que eu estou aqui a fazer na Terra? Mas a própria app tipo, avisa-te que isso não aconteceu? Pode avisar. Nem sempre, mas avisa tipo, olha lá, tu não fizeste isto. Não queres tratar disto? Isso é bom! Por exemplo, podes ter feito a tarefa, mas não deste o check. Sim, não é? sim. Mas depois é relembra tipo, fizeste isto e depois, fiz. Na maioria dos casos uma pessoa não fez mesmo. Normalmente quando uma pessoa faz, certifica-se perfeitamente quando acaba a tarefa de ir lá e dar o check. É a mesma coisa tu teres, por exemplo, um bloco de notas em que tu fazes um quadradinho e depois dizes o que é que tens de fazer. As pessoas sentem-se muito realizadas quando vão lá e fazem um certo. E por último, a coisa muito boa também do Trello é que tu podes utilizar aquilo para fazer trabalhos de grupo ou mesmo trabalhos de trabalho. Quando tens um grupo de trabalho grande e existem muitas tarefas para fazer, tu consegues traquear o que é que cada pessoa está a fazer e vão dando os checks. Nesse sentido eu gosto muito. Durante a faculdade utilizei muito o Trello para fazer trabalhos de grupo e as pessoas iam tipo check, fiz isto, e depois pronto, há sempre o chamado líder do grupo e é da maneira que conseguimos saber como é que está o trabalho. Em vez de estar a ser aquele chato tipo pelo WhatsApp e a telefonar, olha lá, já fizeste isto, como é que isto está? Pá, basta dar um check e está feito, ok? E todo o grupo sabe tipo, o que é que todo cada um já sabe, fez. Exato. Interessante. E agora eu ainda vou falar mais, mas agora... As minhas duas recomendações, a primeira é muito rápida porque houve um episódio que nós fizemos no Pomodoro e é uma coisa que eu tenho usado desde há 3 ou 4 semanas. E é por isso que eu usei também com o intuito, depois de trazer aqui para o podcast, que se chama Mantenha o Foco -Timer. Que é basicamente usar-se o Pomodoro, que é uma técnica que nós já exploramos no outro episódio e fazemos remissão para esse episódio. Foi dos primeiros, por acaso, aqui do podcast e eu tenho usado bastante, porquê? Porque aquilo estabelece mesmo, de género, aparece, eu uso o MacBook Air e aparece-me em cima um certo, se eu tiver tipo completamente fixe, e se eu puser tipo a contar o timer, os 45 minutos, que eu uso os 45 minutos, depois 15 minutos de descanso, os 45 minutos, tipo, aquilo aparece mesmo o tempo a contar e depois avisa, tipo, quando é que o tempo acaba, quando é que o intervalo acaba, etc. E até dá para pôr musiquinhas por trás, mas eu uso o Spotify para isso. E eu tenho visto que para fazer tarefas chatas, o Pomodoro é uma maravilha e, portanto, eu uso esta aplicação. A segunda, que é a maior que eu trago aqui, como o Jorge já referiu, é o Notion. Porquê? Porque para mim o Notion dá para organizar tudo, os negócios que eu tenho, a própria faculdade, viagens que eu vou fazer, objetivos que eu tenho, a lista de desejos, a wish list, ou seja, coisas que eu gostava de ter, de comprar. Tenho também um separador para um futuro livro que eu ainda estou a pesquisar, mas pronto. Fica aqui digamos assim, o input feito. E eu acho que é muito, muito bom. Porquê? Porque nós temos a informação de tudo o que anda a correr num próprio sítio.
E eu acho que uma questão de organização é uma maravilha. E não só Claro. por causa disso, porque, por exemplo, eu e o João, para nos organizarmos com o podcast, Mudamos o tel. nós usamos o Notion. Usamos o Notion. Eu já me estava aqui a trocar com nomes de outros. Nós usamos o Notion para, por exemplo, eu dou-vos aqui um bom exemplo, para, por exemplo, temos aqui um dentro do separador do podcast, temos aqui um a dizer equipamento, ideias para episódios, e depois temos os diferentes episódios, informações importantes sobre o podcast, estrutura do podcast, etc. Eu acho que é muito, muito bom, e tendo em conta que nós partilhamos este separador, é muito fácil de nos organizarmos. Que eu digo, olha João, e depois vê aquilo que eu pus no Notion. Ou o João tipo, entra no Notion, consegue ir ver ao histórico das alterações do separador e vê lá, o Gonçalo mudou há uma hora que tipo, o título dá uma coisa. Eu acho que isso ajuda bastante na produtividade, porque torna as coisas mais simples de fazer, existe uma maior organização e tendo em conta que nós não pagamos pelo Notion, acho que é uma coisa muito, muito boa. Sim. Pronto, eu pessoalmente não sou tão fã do Notion, mas isto é porque eu sou uma pessoa muito mais direta para me organizar. Não gosto de ter tudo assim tão separado, que ver as coisas à minha frente, sem ter de abrir cada separador um por um. Mas pegando aí na outra que tinhas dito, que é tu tornas-te mais produtivo se evitas a tua procrastinação, que é verdade. Sim. E um grande fator de procrastinação que hoje em dia toda a gente tem são os telemóveis. Ora, nem mais. Muita gente, pronto, eu estou incluído neste grupo, tem problemas em manter-se concentrado quando o telemóvel está por perto. Pois. Mas existe uma solução para conseguires ter o telemóvel por perto, mas sem procrastinar. E essa aplicação chama-se Forest. E basicamente o que o Forest faz é tu passas a ter a tua floresta digital quanto mais tempo tiveres sem mexer no telemóvel. Então imaginemos que tu tens de fazer um trabalho e pá, sabes que aquilo deve durar 2 horas a fazer. Então vais à app, metes 2 horas e começas o counter e bloqueias o telemóvel. Se tu desbloqueares o raio do telemóvel no meio dessas 2 horas, perdeste o desafio, a tua floresta tipo, é toda arrasada tipo Amazónia. Jesus. Estás a ver? E depois, pronto, a cena depois muito fixe disto é que à medida que tu fores concluindo os teus desafios, pronto, por exemplo, 2 horas, epá, eu vou ter pô-los no telemóvel, então recebes tipo uma grande árvore, uma sequoia, estás a ver? Se for uma tarefazinha 15 minutos, pá, recebes um arbusto, estás a ver? E depois aquilo vai-se compondo, é giro, e tu sentes-te mal se tiveres de voltar ao telemóvel a meio da tua tarefa, porque entretanto a tua árvore não é plantada. E Mas a tua árvore não é plantada como assim? Só no digital? a árvore digital, e depois é aí que eu ia pegar, que é, à medida que tu fores acumulando pontos, tu depois podes gastar os teus pontos mesmo para plantar uma árvore real no mundo. Essa parte é interessante. Porque, pronto, isto aqui depois também tem uma vertente ecológica que é, pá, tu estás longe do telemóvel, de certo modo estás a poupar bateria, estás a poupar alguma energia do mundo. E, pronto, isto na visão deles, concordo, de certo modo. Mas a própria empresa que gera... Não, eles fazem uma parceria com outra entidade e depois, basicamente, é pronto, tu investiste nesta app, investiste tempo e estás a investir em seres mais produtivo e nós também vamos retribuir de volta mais para a comunidade e vamos plantar árvores e tu vês isso a acontecer. O interface daquilo é super simples, é que só tens de meter mesmo um timer de minutos, o número de minutos que quiseres, e depois só metes play e largas o telemóvel. Tipo, metes virado para baixo, metes longe, o objetivo é que tu estás mesmo longe do telemóvel. Porque se depois tu mexes naquilo, tipo, vai tudo para água abaixo. Pode faltar até 2 segundos, vai tudo para água abaixo. Só por uma questão de 2 segundos. E pronto, evita muito a tua procrastinação. Porque... Eu se calhar tento isso. Eu vou tentar essa do Forest. Porque lá está, tipo, se eu estiver a procrastinar, eu vou pensar, epá, eu tenho a possibilidade de plantar uma árvore. Sim. Mesmo plantar. Tipo, não é plantar no digital, é plantar mesmo. Pá, se calhar tipo... Sim, a coisa boa é que antes, eu não sei se para iOS é pago, mas pelo menos em Android antes era pago. Custava para aí 2€, mas agora está grátis. Eles passaram a fazer aquilo grátis. Porque viram que, pá,
tem mesmo muito potencial. Muita gente está a utilizar esta app. Pronto, e a coisa boa, então especialmente para utilizadores de Android, é que esta aplicação antes custava 2€, se não estou errado, mas agora está grátis para utilizadores de Android. Infelizmente, para utilizadores de Apple, a.k.a. iOS, Pois. custa 4€. Acabámos de ver isto na Play Store. Não, App Store. App Store, né? Play Store é dos Desculpa, outros. eu sou da plebe. Eu sou da plebe do Android, desculpa. Pá, mas dá muito jeito. Eu até te recomendava mesmo instalar. Sabes que, por exemplo, é que eu pago, eu acho que é 1,5€ por mês para ter este do Mantenha o Foco do Timer. Sim. Eu acho que 1,5€. É porque imagina, as pessoas pensam, 1,5€ por uma app. Mas esta app ajuda-me bastante, estás a ver? Sim. Eu acho que 1,5€ por mês. Sim, este que o benefício seja maior que o custo, vai ser bacana. É bué pouco 1,5€ Não é por nada. mês. Não é quase nada, pois. E neste caso eu acho que pagas só de uma vez, depois não tens de. Não O tens de... Forward pagas uma vez e depois Pois. ficas logo para a vida. Por exemplo, o Notion, eu sei que o Notion é gratuito até um certo momento. Nós temos. Sim. Nós não pagamos pelo Notion, felizmente. E ainda bem que não pagamos. Mas, por exemplo, eu dou-vos o exemplo de. Como eu acho que já referi uns episódios atrás, eu faço parte de uma escola de mandarim online que basicamente eu falando com a responsável pelo Oriented, também uso o Notion. E não estamos muito em contacto pelo Notion com, por exemplo, as entidades que já contactámos, reuniões, etc. E eu vejo uma grande utilidade nisso. Por exemplo, se o Notion começar a ser pago e se forem por mês 2€, 5€, eu sou capaz de dar 5€ ou 3€. 5€ não, mas 2€ já dava. Se calhar. É que eu vou agora aqui mostrar ao João, tipo... Sim, tu usas para muito. Eu uso para muita coisa, muita coisa. E quem sabe, tipo, no futuro ainda crio mais separadores, mais aqueles, os shared, ou seja, como tenho com o podcast e como tenho com o Oriented. E aí é que eu começo a perceber, tipo, ok, isto vale mesmo a pena. Porque há empresas que investem mesmo no Notion. Há um youtuber que eu já referi bastante, que é o Ali Abdal, que ele tem um vídeo a explicar tipo, acerca do Notion e como é que ele, com o seu negócio, e ele na altura trabalhava com 9 ou 10 pessoas. Eu no trabalho só utilizo mesmo aquelas listas de tarefas do Microsoft, do Teams. Pois. E tipo, serve. Tá. Para o propósito que é, tipo, serve bem. Vai ser que eu acho que o Notion é muito mais... A interface é muito mais bonita. Pá, depende depois também da empresa que estás a trabalhar. E também a maneira como as pessoas trabalham. Por exemplo, da minha parte, se calhar nem precisava de ter assim uma plataforma sem ser Teams. Chegam de falar com as pessoas e... Sim. Falar assim alguns temas e tópicos e... Não, a questão é que, por exemplo, no caso do Ali Abdal, ele fez um vídeo a explicar já posteriormente como é que ele usou o Notion com a empresa dele. Ferramenta de trabalho. Como ferramenta de trabalho. Sim. O que ele faz é, ele tem vários separadores, por exemplo, no que toca ao canal do YouTube, ele tem vários separadores e depois tu consegues ver, tipo, cada separador, há pessoas tipo, que são direcionadas para esse separador. Okay. Por exemplo, um separador que é edição do vídeo, outro separador que é video ideas, ideias para vídeos. Outro que é quando é que vai ser publicado ou se algum dia vai ser publicado, etc. Okay. Ou se está pronto, ou se estão à espera de um patrocinador. E ele já mostrou isso, pá, e eu consigo perceber, tipo, de género, para uma equipa de 9, 10 pessoas ou 15... É uma boa ferramenta. É uma ótima ferramenta. E tendo em conta que eu acho que é gratuito até... Supostamente é até criar 1000 blogs, que eu não sei o que é que são os blogs, mas até agora é gratuito para mim. Portanto, fica aqui esta sugestão aqui do Gonçalo e do João. Sim. Resumindo, evitem a procrastinação e façam os vossos objetivos e tarefas. Porque no fundo aumentar a produtividade é isso, é mesmo evitar a procrastinação e cumprirem as vossas tarefas. É isso, é mesmo isso. É mesmo isso. Vamos vendo por aí, qualquer comentário, estejam à vontade também se utilizam outra app. Deixem like, thumbs up, subscrevam. Vamos vendo por aí, fiquem bem. Fiquem bem, malta. E um grande abraço. Grande abraço. Tchau. Tchau.